hoje o Mercado Financeiro é ao vivo de Brasília. Muito bem-vindo. Bom dia, Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Cláudia Bartel. Bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro com as principais informações da economia, do mundo das finanças, direto ao vivo dos estúdios da Jovem Pan News em Brasília. Estamos há 4 dias das eleições, isso vem afetando o mercado financeiro. Desde segunda-feira a gente tem falado aqui sobre a cautela que o investidor precisa ter nesse período pré-eleitoral. É natural que a Bolsa tenha momentos de queda e que o dólar suba. Neste momento, aliás, a moeda americana em alta de 0,5%, vendida a R$ 5,33 e o Ibovespa abriu em queda em torno de 1%. Aqui em Brasília, nós vamos ter hoje a oportunidade de falar sobre o momento econômico do país e projetar o que esperar da nossa economia para o ano que vem. Para isso, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News Rogério Boeri, chefe de assessoria especial de estudos econômicos do Ministério da Economia. Boeri, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Luiz, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Boeri, no começo do ano, o mercado financeiro tinha um tom pessimista em relação à economia brasileira. Havia previsões de crescimento de, no máximo, 0,5%. Houve, inclusive, bancos que chegaram a projetar recessão econômica para o Brasil esse ano. E o resultado que a gente enxergou ao longo dos meses foi justamente o contrário. O Brasil deve encerrar aí com um crescimento entre 2,5% e 3%. O que explica o crescimento muito maior neste ano do que o mercado financeiro projetava? Olha só, não é só nesse ano, desde 2020 isso vem acontecendo. E eu acredito esses erros sistemáticos das projeções, há uma mudança de regime econômico que tem ocorrido no Brasil em função de uma série de reformas, algumas delas grandes e bem relatadas, como foi o caso, por exemplo, do teto, mais para trás, a reforma trabalhista, a mudança para a TLP, a reforma previdenciária, mas também uma série de pequenas reformas menos perceptíveis ao público em geral, mas que quando você agrega essas pequenas reformas, você está marco de securitização, marco de registros cartorários, o marco de garantias que está para ser aprovado, e a nova lei do agro, uma série de outras pequenas reformas, eu citei algumas, mas tem literalmente dezenas delas, que mudam a produtividade da economia e fazem com que a economia surpreenda. Já existem até estudos, não do governo brasileiro, mas do próprio FMI, tentando contabilizar o efeito dessas pequenas reformas na produtividade e, consequentemente, no crescimento do PIB brasileiro. Olha só que interessante, o Boeri mencionou a reforma trabalhista e ela já gera efeitos, inclusive, no mercado de trabalho. Saiu hoje o dado oficial do CAGED. O CAGED é o registro de empregos formais com carteira assinada aqui no Brasil. O dado referente ao mês de setembro, que de novo surpreendeu as projeções do mercado, com uma geração positiva de 278 mil postos formais em setembro. E no acumulado de janeiro até setembro, o Brasil já gerou 2.150.000 vagas com carteira assinada. Nesse contexto, a reforma trabalhista, sem dúvida nenhuma, ajudou e, claro, né, Boeri, o crescimento econômico também estimula o mercado de trabalho, certo? Certo. O crescimento econômico no mercado de trabalho é a cobra atrás do rabo, porque o crescimento do mercado de trabalho também impulsiona o crescimento econômico e vice-versa. Nós temos realmente um desempenho também muito superior a qualquer coisa esperada, porque hoje saiu o CAGED, amanhã saem os dados da PNAD contínua e nós estamos esperando a marca de mais de 100 milhões de brasileiros ocupados, o que é uma marca recorde em todos os tempos. E recorde também das pessoas empregadas no mercado formal. Não, o mercado informal está batendo recorde de pessoas ocupadas, mas o mercado formal também. Nós temos um crescimento em relação ao pico da crise, nós já geramos com números ainda de agosto, mais de 16 milhões de empregos desde do fundo da crise, vamos chamar assim. São 8 milhões de empregos gerados nos últimos 12 meses. E se a gente considerar mesmo antes da crise, começo de 2020, são 5 milhões e meio de empregos gerados a mais em relação ao que nós tínhamos antes da crise. Então, formalização. Isso tudo é meio assim,
você não está mais no pico da janela demográfica, que é aquela situação onde você tem o maior número de pessoas em idade de trabalhar em relação à população como um todo. Nós já começamos a diminuir isso, mas mesmo assim estamos batendo recorde no emprego. Desonerações, a reforma trabalhista ajuda muito também, mas todo esse ambiente de negócio, de crescimento, está puxando o emprego e vai continuar puxando, pelo menos nos próximos meses. Sem dúvida. Lembrando que no auge da pandemia, a taxa de desemprego chegou a 15% e ela já está abaixo de 9%. E amanhã, como bem lembrou o nosso convidado, teremos o IBGE divulgando a PNAD contínua, que vai trazer os novos dados sobre o mercado de trabalho formal e informal. Outro ponto positivo da economia brasileira neste ano é a inflação, que está em queda, chegou a superar aquela marca problemática dos 10% ao ano, e essa inflação está caindo, gerando uma situação curiosa. O Brasil tem uma das 4 menores inflações do mundo. E para a gente colocar esse tema em debate, eu queria chamar agora uma reportagem do repórter Victor Moraes. Com um acumulado de 4% de janeiro a setembro desse ano, o Brasil apresenta a 4ª menor inflação entre os países que integram o G20. O percentual até setembro só fica acima do registrado pelo Japão, pela Arábia Saudita e pela China. A maior inflação do G20 é da Argentina, que ultrapassou 66% no acumulado de janeiro a setembro. O levantamento é da Austin Rating, entidade especializada em classificação de risco de crédito. O Brasil registrou queda de preço por 3 meses seguidos, o que ajudou a segurar a alta do IPCA, que mede a inflação oficial do país. Em julho, a taxa no acumulado do ano era de 5,49%, recuou para 4,1% depois da sequência de resultados negativos. Pelo estudo, a inflação no Brasil, no acumulado do ano, é menor do que em países mais desenvolvidos, como, por exemplo, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos e França. É o que explica o economista da XP, Francisco Nobre. Isso veio como consequência de 2 choques econômicos globais. O primeiro foi a pandemia, que acabou tendo impactos negativos na cadeia de produção global, afetando muito o lado da oferta, né? Então, quando a gente vê uma oferta reprimida, preços tendem a subir. E esse efeito foi agravado com a guerra na Ucrânia, né? Que acabou impactando muito o preço de, principalmente, combustível e commodities agrícolas. Então, a gente viu aí o preço das commodities subindo muito ao longo do ano. Isso pegou no mundo inteiro, né? A inflação do mundo inteiro, até das economias desenvolvidas, subiu bastante. No Brasil, ultimamente, a gente já começou a ver a inflação revertendo para um processo de desinflação. E só para deixar claro que desinflação não quer dizer uma queda em preço, mas só que os preços continuam subindo, porém reverte aí para um período de que a inflação, o nível de inflação, a variação está ficando cada vez mais baixa. O real tem mostrado um bom desempenho nesse ano. A projeção do dólar para o final de 2022 é de R$ 5,00 e para o final de 2023, R$ 5,30. Entre os países da América Latina, o Brasil apresenta a 2ª menor inflação no acumulado de janeiro a setembro desse ano, ficando atrás apenas da Bolívia, que teve uma taxa de 1,8% no período, de acordo com a Austin Rating. Francisco Nobre, economista da XP, diz que a inflação nos países da América Latina se aproxima do pico. Porém, com pressões persistentes, o processo de queda dos preços deve ser lento na região, iniciando nesse 4º trimestre do ano. A gente vê que isso está sendo principalmente impulsionado pelo preço de alimentos e energia, tá? A inflação de alimentos e energia está acima de 20% na maior parte dos outros países da América Latina, e isso tem impulsionado muito a economia, tem gerado muita pressão pressões inflacionárias. E no lado da energia, um custo alto de energia também gera efeito de segunda ordem, né? Quando o custo de energia afeta o preço de produção, que acaba, e os produtores acabam tendo que repassar esse custo mais alto para os consumidores, ou pelo menos parcialmente. Os indicadores econômicos brasileiros seguem positivos, com crescimento sólido, inflação em queda e resultados fiscais e de balanço de pagamentos saudáveis. Hora certa na PAN, 11h26. Esse assunto de inflação sob controle é muito importante porque interfere diretamente no mercado de juros. Hoje, aqui em Brasília, nós temos a reunião do Copom
Comitê de Política Monetária do Banco Central, que deve manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. E se tudo transcorrer como previsto, a partir de meados do ano que vem, o Banco Central, que é autônomo, pode começar a reduzir os juros, que será ótimo para estimular a nossa economia. Queria chamar de novo aqui o nosso convidado, Rogério Boeri, chefe da Assessoria Especial de Assuntos e Estudos Econômicos do Ministério da Economia. Boeri, essa questão da inflação sob controle, ela é muito importante porque protege a renda dos trabalhadores, certo? Correto. Quanto maior a inflação, menos o dinheiro, o salário do trabalhador rende. E preocupado com essa perspectiva, o Brasil começou a agir muito rápido contra a inflação. A inflação foi um fenômeno mundial, como foi muito bem descrito aí na reportagem de vocês, mas o Brasil começou a agir na frente. Tanto o Banco Central, que tem sempre uma atuação muito boa nesse aspecto, quanto o próprio governo, desonerando especialmente energia, que é um dos focos da crise. Então, nós atuamos nesses dois parâmetros e estamos tendo resultados excelentes. Eu acho que nunca na história nós tivemos inflação mais baixa do que a Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido e França ao mesmo tempo. Então foi uma ação coordenada do governo, cada um na sua alçada, mas que está dando resultado. E os analistas de mercado já apontam inflação dentro da meta para o ano de 2023, quer dizer, dentro das bandas da meta. Bom, eu queria olhar agora um pouquinho para o futuro, 2023. Qual é o cenário de crescimento que o Ministério da Economia enxerga para o Brasil e até que ponto esse cenário internacional desafiador com juros em alta nos Estados Unidos e na Europa pode atrapalhar o crescimento do Brasil? Olha, o cenário para 2023, o nosso cenário oficial, é crescimento de 2,5%. Tem havido muito debate sobre isso, mas por todos esses motivos que nós já conversamos aqui, reformas, mercado de trabalho, ambiente de negócio, nós achamos que é muito mais plausível, os nossos modelos mostram isso, do que o pessimismo exagerado que tem dado errado nos últimos anos. Esse pessimismo tem sido subestimador do que aconteceu. É claro que o mercado internacional é um risco para o Brasil, porque nós somos exportadores de commodities. Mas o ambiente de negócio e o crescimento da economia brasileira tem atraído investimentos internacionais. Nos últimos 12 meses são 70 bilhões de investimentos estrangeiros diretos. Então, por quê? Porque o Brasil está se transformando no porto seguro do investimento. Então, é um país pacífico e é um país próximo das economias ocidentais. Então, essa atração de investimentos internacionais, especialmente num ambiente de estagflação no exterior, nos faz ter um otimismo cauteloso sobre o desempenho da economia brasileira em 2023. Nós achamos que vai ser 2,5%. Perfeito. Boeri, para a gente encerrar a entrevista, eu preciso tocar na questão fiscal. Esse ano agora, em 2022, é um ano muito positivo. O Brasil vai ter o primeiro superávit primário, ou seja, receitas maiores que as despesas desde 2013, é a primeira vez que o Brasil fecha o ano no positivo. Mas quando a gente olha para o ano que vem, a maioria dos analistas se mostra preocupada com o cenário de contas públicas. A pergunta é, há de fato motivo para preocupação? No nosso ponto de vista, sempre, o cenário fiscal a gente tem que ter sempre preocupação, porque quando a gente se descuida aí, a economia vai por água abaixo, como a história recente mostrou. Então, nós temos que ter sempre preocupação. Agora, quando a gente olha as expectativas de mercado, conforme o relatório Focus do Banco Central ou conforme o prisma fiscal do Ministério da Economia, os próprios analistas não veem esse desarranjo fiscal nem para 2023, nem para frente. E isso vem do fato de que esse primeiro governo está entregando uma dívida PIB menor do que o que ele achou. Então, não existe desarranjo fiscal, os analistas sabem disso e mostram isso quando respondem lá ao Prisma e ao Focus do BC, onde a gente não vê nenhum desarranjo nas contas, nem na relação de dívida PIB, nem nos superávites primários para frente.
Muito bem, Rogério Boeri, chefe da Assessoria Especial de Estudos Econômicos do Ministério da Economia. Muito obrigado pela sua entrevista aqui nos estúdios da Jovem Pan News em Brasília. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Foi um prazer estar aqui. O prazer foi nosso. E para encerrar o mercado financeiro de hoje, um tema importantíssimo que envolve a agenda de reformas, agenda de privatizações, envolvendo a oportunidade do setor privado investir em ferrovias. Ontem foram assinados 5 contratos para novas ferrovias aqui no Brasil. Acompanhe a reportagem de Daniel Lian. 5 novos contratos de autorização para a construção de novas ferrovias vão ser assinados nesta quarta-feira. Com esses, serão 32 acordos que prevêem 10 mil quilômetros de trilhos. A meta do governo é, em 10 anos, superar a marca de 22 mil quilômetros, que serão distribuídos em 15 estados e fazem parte dos 93 pedidos de autorizações. De acordo com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, a nova norma implementada é mais ágil. Quando a gente está falando de autorização, já não tem um investimento do Estado brasileiro. O investimento é feito 100% pelo setor privado. Então, reduz muito o fardo regulatório, a burocracia ao redor, ou seja, na operação desses contratos. Então, é mais leve, o tempo de em torno agora, a partir de agora, em torno de 30 a 60 dias, nós vamos dar autorização ferroviária, então muito mais rápido também, e tem um tempo maior, né? A concessão é 35 anos, a autorização é 99 anos, prorrogável por mais 99 anos. O chefe da pasta afirma que haverá interligação das novas ferrovias com outros modais. Marcelo Sampaio diz que esta característica amplia o escoamento, as conectando com portos, aeroportos e rodovias. A ferrovia, ela tem essa vocação, né, especialidade, ela tem terminais, né? Eles precisam levar, então, ali, ter conexão com outros modos de transporte. A conexão com o setor portuário é fundamental, que quando a gente tem essa conexão ferrovia mais porto, ela potencializa muito a competitividade e a eficiência, né? Então, o setor portuário tem sido um dos setores que tem mais procurado autorização ferroviária também, para que possa, então, ter esse potencial, tanto na movimentação de grãos, de minério, e de outros produtos também no setor de infraestrutura de transporte no país. As novas linhas atenderão tanto o setor de cargas quanto de passageiros. Então, esse é um trabalho que nós estamos fazendo junto também com os estados e com as concessionárias, identificando as oportunidades e aquilo que a União puder fazer para fomentar a retomada, a volta do transporte passageiro, nós vamos estar fazendo, e essa política vai nortear, então, como que nós vamos lidar com esse transporte passageiro nos próximos anos, nesse setor tão importante que é o setor ferroviário. Os próximos passos da infraestrutura no país estarão prioritariamente voltados ao programa BR dos Rios, que será lançado em novembro, com a otimização de rodovias, melhorando a sinalização e permitindo a navegação 24 horas por dia.